A doença arterial coronariana é uma das principais causas de morte no mundo. Mas o que é mais impressionante é que ela se desenvolve em silêncio. É um perigo que vai se construindo por décadas, sem dar nenhum sinal. Hoje a gente vai entender esse processo passo a passo. Fica essa pergunta no ar, né? Como é que algo que não dói, que não mostra sintoma nenhum por anos e anos, de repente vira uma emergência fatal? A resposta para isso está num processo inflamatório, lento e progressivo, que acontece bem lá dentro das nossas artérias. Ok, vamos começar a mergulhar nisso. Para entender o perigo, primeiro a gente precisa conhecer o inimigo. E ele tem nome: aterosclerose. É aqui que toda essa história realmente começa. De forma bem simples, a aterosclerose é o endurecimento e o entupimento das artérias. É justamente a formação dessas placas que, com o tempo, vai atrapalhando a passagem do sangue para órgãos super importantes como o nosso coração. O jeito mais fácil de imaginar isso é pensar nas artérias saudáveis como se fossem canos novinhos, lisos, flexíveis. O sangue, cheio de oxigênio, passa por ali sem dificuldade nenhuma, nutrindo o músculo do coração. No cenário ideal, esse fluxo é perfeito. Só que esses canos podem sim ser danificados. E os agressores, olha, são velhos conhecidos. Fatores como o colesterol alto, o cigarro, a pressão alta, eles vão causando pequenas feridinhas na parede de dentro da artéria, o tal do endotélio. E é isso que abre a porta para o problema começar. Bom, a porta está aberta. Mas como é que uma placa perigosa se constrói lá dentro? Vamos dar uma olhada nessa reação em cadeia? É uma sequência de eventos fascinante e, ao mesmo tempo, bem perigosa. Pensa comigo. Primeiro, acontece a lesão. Aí, o colesterol ruim, o tal do LDL, se aproveita daquela brecha e entra na parede da artéria. O corpo, claro, tenta reagir, manda células de defesa para limpar a bagunça. Só que, na prática, elas acabam ficando presas ali, cheias de gordura. E, no fim das contas, essa mistura toda de gordura e células é o que forma a tal da placa. Agora, olha que interessante a estrutura final disso tudo. Não é só um amontoado de gordura, não. É uma estrutura complexa, com um miolo de gordura, bem inflamatório, e uma capa fibrosa por cima tentando segurar tudo lá dentro. A qualidade dessa capa é crucial. Conforme a placa vai crescendo, ela pode sim estreitar a artéria e até causar sintomas como dor no peito. Mas o perigo de verdade, aquilo que leva a um evento catastrófico, muitas vezes não tem a ver com o tamanho dela. Então, aqui está o ponto-chave da história. Muitas vezes, não é a placa maior, aquela que mais atrapalha a passagem do sangue que causa o infarto. É a placa mais instável. E essa pequena diferença muda completamente o jogo. E essa comparação aqui mostra a diferença de um jeito brilhante. A placa estável, ela tem uma capa grossa, menos inflamação, ela é mais tranquila. Agora, a placa vulnerável, essa tem uma capinha fina e um recheio super inflamatório. Ela é basicamente uma bomba relógio. E agora a gente chega no momento crítico, o clímax da nossa história. O que acontece quando essa bomba relógio, a tal da placa vulnerável, finalmente explode? Toda a atenção se volta para ela, para essa placa instável. É ela que, quando se rompe, transforma uma condição crônica, silenciosa, numa emergência aguda, que acontece de uma hora para outra. Então, quando essa capa fininha se rasga, o corpo não entende aquilo como uma placa de gordura. Ele interpreta a situação como um ferimento grave na parede do vaso. E aí ele inicia uma resposta de emergência para tentar conter o sangramento. E essa resposta é imediata e drástica. A ruptura aciona todo o sistema de coagulação, que forma um coágulo em cima da placa. Só que esse coágulo pode crescer tanto, mas tanto, que bloqueia totalmente a artéria. O resultado? O fluxo de sangue para. E isso é o infarto agudo do miocárdio. E o mais impressionante é que isso não acontece do dia para a noite. O processo todo leva décadas. As primeiras lesões podem aparecer lá na juventude e a doença vai progredindo em silêncio por anos, até que uma dessas placas se torne perigosamente instável. Ok, a gente já entendeu o problema em detalhes, mas a informação mais importante é: como lutar contra isso? A boa notícia é que, justamente por ser um processo longo, tem muita coisa que dá para fazer para prevenir ou pelo menos retardar tudo isso. A prevenção passa por atacar de frente aqueles agressores que a gente viu lá no começo,
Controlar o colesterol, a pressão, não fumar de jeito nenhum, se manter ativo, comer bem, são medidas fundamentais que protegem a saúde das nossas artérias. E olha, a gente não está mais no escuro, dependendo só dos sintomas aparecerem. Hoje, a medicina moderna nos permite ver o que antes era totalmente invisível e identificar o problema antes que ele se torne crítico. Exames como a tomografia, por exemplo, conseguem achar cálcio nas artérias, que é um sinal claro de que a aterosclerose está ali. Já a angiotomografia vai além, ela permite ver as placas diretamente. Essas ferramentas são vitais para a gente conseguir identificar o risco antes que a catástrofe aconteça. E um ponto final que é super importante. O que acontece nas artérias do coração também pode acontecer lá no cérebro, causando um AVC ou nas pernas. A aterosclerose não é uma doença só do coração, é uma doença das artérias do corpo todo. Então, a ideia principal que fica é que essa doença não surge do nada, ela é construída ao longo do tempo. E entender esse processo dá para a gente o poder de interromper essa construção, ou melhor ainda, de nem deixar ela começar, com as nossas escolhas do dia a dia. Porque no final das contas, e essa frase resume tudo perfeitamente, proteger o coração é proteger a própria vida.